Estamos ao vivo, galera. Muito boa noite, meus amigos. Está no ar mais um bate-papo Vida Corrida. E, cara, mais uma vez é um prazer enorme receber essas duas feras que estão aí em cima. Tem quatro feras aqui, né? Eu me excluo disso porque esses caras são fera demais. Então, Cristiano Marcelino e João Andrade. E hoje a gente vai falar um pouco sobre a etapa da 100 que vai acontecer mais uma vez no Brasil. E para a gente ganhar muito tempo, para a gente falar bastante sobre isso, para dar as boas-vindas aos nossos amigos, meu amigo Fernando Pessoa. Fala, galera, boa noite. Vamos lá, mais um bate-papo Vida Corrida, né? Prazer reencontrar, estar aqui com vocês. Vim, ó, bonezinho do Papo de Corrida e a blusa do Special Stage, hein? Lá de Paraty, que eu já, pelo menos parte do percurso, já cheguei junto lá. Vamos lá, galera. Obrigado pela presença de todos vocês aqui na live, todos que estão nos acompanhando. Valeu. Telzinho, já tá tudo ok aí? Por favor. Mudo. Tá mudo ainda? Não tem problema. Marcelino, meu amigo, fique à vontade. Se quiser, faça as honras aí. A gente passa para o João para ele poder fazer um apanhado de tudo que está acontecendo. É isso aí, pessoal. Vamos lá. Mais essa live inicial aí. A primeira live sobre o Rio World Series. E tirar dúvidas de todo mundo aí que está querendo saber. E deixa o João fazer uma introdução aí. E logo em seguida eu dou bastante detalhes aí sobre a prova do Rio de Janeiro. Maravilha. João, fique à vontade. O pessoal que está assistindo aí, fique sabendo que o João está direto de Portugal na live aqui com a gente. Seja muito bem-vindo mais uma vez. Beijinho, boa noite aí, Fernando, Marcelino. Boa noite a todos aí, todo o pessoal que está escutando essa live tão especial. Hoje a gente está trazendo grandes novidades, algo que já vem na continuidade do trabalho que a 100 tem feito desde 2019. Aí, boné top, estou adorando. Continuidade desse trabalho desde 2019. A gente vem preparando o lançamento do World Series cuidadosamente nesses últimos 3 anos. Por causa da questão da pandemia, a gente teve tempo de acertar e alinhar mais alguns detalhes. Então, o World Series já vai sair com uma qualidade superior àquilo que a gente teria feito se tivesse lançado já no ano passado. Então, de certo modo, a gente teve mais tempo para se preparar, encontrar os parceiros certos, patrocinadores, e fazer muito teste a nível de tecnologia de live streaming, GPS tracking e outras coisas que o pessoal vai poder desfrutar nas provas. A gente também trabalhou mais cuidadosamente na preparação do website, que a gente já lançou, mas ele, todos os dias, se o pessoal for lá, ela é um pouco que nem a obra de Deus, nunca mais vai acabar, todo dia vai ter uma coisa nova, vai continuar sempre melhorando. E a outra coisa também é a nossa própria plataforma de registros. A gente aí no Brasil está, por exemplo, com o Tickets agora, mas a gente tem a plataforma de registro internacional que vai centralizar toda a informação, independentemente do atleta se inscrever numa outra plataforma, como é o caso do Ticket agora, ou outra qualquer em algum país. Na plataforma central da 100, a gente vai ter, e esse é o grande objetivo, no futuro, o atleta poder fazer comparação de splits ano a ano em cada uma das etapas, ele poder fazer um relive e comparar a performance desse ano com a do ano anterior com uma sombra e ver no mapa como é que foi essa prestação. Então vai ter muita coisa a nível de tecnologia e informação para o atleta se preparar cada vez melhor e para treinadores e nutricionistas terem a melhor informação possível também para os atletas poderem performar. Uma coisa muito importante, a gente está lançando então o primeiro circuito de 100 milhas e 100 quilômetros a nível mundial, é composto por 5 etapas, 4 provas qualificativas, começando aí e fazendo as honras no Brasil, na região de Paraty, no Rio de Janeiro. Para mim, pessoalmente, eu estou vivendo aqui em Portugal, não é? Mas eu nasci no Rio, eu sou um luso-brasileiro e por isso, para mim, a primeira prova do World Series começar no Rio de Janeiro é um prazer muito grande. E depois a gente vai ter as etapas aí no País de Gales, no Reino Unido. A gente depois vai ter em Portugal, onde a gente
comprou a maior prova de trail do país, que é a Ultra Trail Douro Paiva, que em 2019 colocou 1.700 atletas. A gente quer passar dos 2.000, se Deus quiser, nessa edição com as novas distâncias, mas pelo menos tocar nos 1.500, não é? E depois continuar crescendo. A gente está aí, pensamos que na próxima semana, ou talvez na semana seguinte, primeira do ano, a grande novidade, qual será a prova nos Estados Unidos. A gente está ultimando os detalhes do anúncio. Tudo correndo como a gente espera, uma prova icônica americana, que a maior parte das pessoas já escutou falar, que a gente vai integrar aí no circuito World Series, e depois a grande final em Itália, na região montanhosa de Gran Sasso, em que nós somos, felizmente, a primeira organização a conseguir ter uma licença para organizar uma prova nessa montanha, que é, tirando a parte dos Alpes italianos, é a montanha mais alta da Itália, com mais de 3.000 metros de altitude, e que fica a apenas 1 hora de uma cidade principal, que é Roma. Então, todo mundo que viajar para a prova pode passar um tempo lá em Roma, passeando, 1, 2 dias, levar a família, amigos, o que for, se for um grupo pessoal, se for uma equipe, poder passar uns dias em Roma e a 1 hora de distância, com vários transportes, chega lá na montanha de Gran Sasso, que tem todas as comodidades para poder receber milhares e milhares de atletas e espectadores no futuro, que esse é o nosso grande objetivo. Então, a gente está aí com esse grande lançamento. A gente vai ter premiações bem altas, no total de 100 mil libras. Quanto é que isso dá em reais, Marcelino, para o circuito todo? São 750 mil reais. 750 mil reais sendo distribuídos em todo o circuito, sendo que metade será entregue na final e depois o restante dividido em 4 partes pelas provas qualificativas e distribuídas pelas várias categorias, não é? Masculino e feminino. A gente tem um sistema de ranking que é baseado verdadeiramente em performance. O que eu quero dizer é que está baseado no tempo que o atleta completa a prova. Então, a gente vai ter um cálculo. O primeiro atleta masculino cruza a linha de chegada e depois a gente tem uma pontuação, que o Marcelino pode explicar aí um pouco mais de detalhe na frente, tem uma pontuação a cada 15, 30 minutos que o atleta chega depois do primeiro lugar, ele vai descontando os pontos que ele consegue acumular na prova. Então, imaginemos que o máximo de pontos que ele pode ter numa prova, se ele for o primeiro colocado, são, por exemplo, 120 milhas. A cada 15 minutos que ele chega depois do primeiro colocado, é descontada 1 milha. E com o acumulado de milhas, ele depois será considerado ou não um atleta de elite. E a gente vai ter 3 categorias dentro de elite: a ouro, a prata e a bronze. E a gente vai ter boxes de largada separadas a cada etapa em 2023, mas já na final de Itália em 2022. Então, a gente já vai ter elite ouro, prata, bronze e depois todo o pessoal que se inscrever na prova fazendo a partida em seguida. Então, como nessas provas largar na frente é super importante, vai ter muita gente aí querendo acumular o máximo de pontos. A outra questão que a gente pensou também com esse tipo de estímulo, o cara está cansado, é uma prova de 100 milhas, agora já tanto faz se demora 34 ou 35 horas, já é indiferente. Não. Quanto mais rápido ele terminar, mais pontos ele consegue ganhar. Então, a gente tem aí um cartão que é o Go Run Miles Card, que acumula milhas nesse cartão, como fosse aqueles cartões travel de viagens, que a gente acumula milhas para viajar. Aqui não é quantas milhas você faz no avião. Quanto mais milhas você percorre em provas 100, você tem descontos em inscrição de prova, descontos na loja online e tem uma série de outros benefícios na participação nas provas e training camps ao redor do mundo. Então, tem um estímulo grande, nem para o pessoal ficar adormecendo na prova, mas também quanto mais milhas tiverem, mais descontos o pessoal consegue em todas as provas e eventos da 100. Então, tem estímulo para o pessoal da frente, tem estímulo para o pessoal de trás, e dentro das 2 grandes distâncias, a gente tem 2 competições
que não é por acaso que a gente teve o Rio Special Stage no Brasil, o Douro Special Stage em Portugal, porque a gente já estava testando um formato que é na prova de 100 km, na prova de 100 milhas, a gente vai ter um segmento que é o King of the Hill, o Rei da Montanha, uma subida de 10K com 1.000 metros de ganho, que a gente vai ter aí uma cronometragem para saber quem são os atletas mais rápidos na subida, e a gente depois vai ter uma descida, que é o Mountain Goat, a cabra do monte, que é quem é o cara que desce mais rápido, os 10 quilômetros com 1.000 de perda. E então vai ter premiação para isso também, que é algo já bem conhecido do ciclismo, por exemplo, e a gente adaptou esse conceito para que a prova seja, como é uma prova muito longa, quem está assistindo em casa vai ter momentos entusiasmantes pelo meio. O cara que sobe mais rápido e o cara que desce mais rápido também, no meio de uma prova de 100 km e 100 milhas. Então, vai ter várias competições dentro da competição principal e, por fim, onde a gente vai apostar o máximo, que é na transmissão ao vivo. Então, a gente fez muitos testes nos eventos em Portugal e no Brasil, a gente fez outros testes independentes e a gente mostrou talvez 60%, 70% do que estava acontecendo. O restante a gente manteve entre portas, aqui na nossa equipe, de live streaming, principalmente, e agora quando a gente lançar o World Series já no Rio de Janeiro, a gente vai ver a grande evolução do streaming no trail a nível mundial, e eu espero poder as nossas ações fazerem jus às minhas palavras e que nenhuma organização no mundo tenha ainda feito no trail running aquilo que a gente quer trazer no live streaming já em 2022. Isso é principalmente uma plataforma para os atletas poderem mostrar a sua performance, para a gente poder mostrar os trilhos maravilhosos, esses cenários nos vários países ao redor do mundo, poder estimular a economia para essas comunidades, poder trazer mais gente para olhar para os esportes e, na verdade, trazer uma audiência, porque quanto mais gente estiver vendo, mais o esporte tem possibilidade de crescer, mais investimento, mais patrocínio. Então, agora é a hora de a gente partir para cima, com a primeira prova aí no Brasil, e acho muito interessante, e os atletas todos que estejam escutando, participar nessa prova, particularmente dos 100 km e 100 milhas, será um marco na história do trail running mundial. É o primeiro circuito de 100 km e 100 milhas, e a pessoa poder participar em algo que é revolucionário e que será transmitido ao vivo, em que a gente está honrando, em primeiro lugar, os atletas. Os atletas dos nossos eventos estão em primeiro lugar. Então, plataforma de registros, premiação, a questão de acumular as milhas, os packs que a gente está para lançar aí nas próximas 2 semanas. Se o atleta quiser fazer mais do que uma prova no circuito, vai ter descontos bem interessantes, apoios na acomodação, viagem, etc., equipes de apoio, poder fazer um match entre treinadores e nutricionistas para o pessoal se preparar melhor para as provas e estimular aí o sentido de comunidade. Então, em suma, é isso que a gente está trazendo aí no próximo ano. E esperamos que a cereja no topo do bolo seja uma grande exposição mediática que possa ajudar bastante o esporte. Finalmente, a gente deixe de achar que o assunto dinheiro é tabu no trail running, porque nada cresce no mundo por sem um pouco de grana. A gente não pode ficar achando que dá para montar tudo do melhor sem isso. Tem prova mais crua, mas se quer ter um circuito competitivo com um formato que as pessoas possam acompanhar em casa, isso sem investimento não é possível. Então, acho que era bom a gente deixar o tema dinheiro, poder falar dele, colocar em cima da mesa e não encarar esse tema como algo negativo. Não, se a gente conseguir trazer recursos, a gente faz eventos melhores, os atletas beneficiam e quem preferir um evento mais cru não será o nosso circuito, serão aquelas provas mais específicas, talvez provas mais longas de determinado formato. Quem quer ver competição, quem quer ver cenários fantásticos, quem quer o pessoal, amigos, familiares correndo junto, comunidade, todo mundo se ajudando e o pessoal vendo em casa, a prova é 100, seguramente. Marcelino, quer tocar aí? Eu não sei se o Fernando, ou o Almeidinho, ou o Tels quer perguntar alguma coisa antes de passar aí para o Marcelino.
eu queria fazer um comentário, se puder. Estão me ouvindo agora? Sim, Tô agora vendo, pode falar. tá na área, Theo. Legal. Então, boa noite para todo mundo. Cheguei atrasado aí, o meu fone estava ruim. João, você tocou num ponto que eu queria só ressaltar também, que é essa questão da questão do dinheiro no trail run, né? A gente conhece muitos corredores de elite, né? Atletas até que são profissionais, e existe uma grande reclamação aqui no Brasil de grandes provas que não têm premiações em dinheiro, né? Tem, assim, produtos, o atleta ganha vários produtos, mas dinheiro em si o atleta não ganha, e muitos vivem só disso, né? Eu acho que é uma grande oportunidade desses atletas se reunirem num grande evento, marcarem um grande evento, sendo remunerado, assim, numa remuneração honesta, bem legal, um prêmio, excelente, e aí isso torna a prova mais competitiva, né? Eu acho muito interessante esse ponto, assim, é uma coisa excepcional. Theo, tem outra coisa que o pessoal às vezes ganha, para além de alguns produtos, que é um tapa nas costas. Então, acho que tá na hora de virar a página, porque se vocês virem algumas das grandes marcas mundiais, tiveram um crescimento brutal nesses últimos 2 anos, e está na hora dos patrocinadores começarem devolvendo para a comunidade e não guardarem o dinheiro todo do lado deles, porque a isso, a determinada altura, a gente pode começar chamando de exploração. E reparem, eu estou falando como CEO da 100, que estou falando com patrocinadores. A mensagem é aberta. Está na hora da comunidade beber um pouco disso também. O lucro não pode ficar todo de um lado. Então, o nosso trabalho aqui inicial é investimento. A gente não espera ter lucros nos primeiros 3 a 4 anos. A gente vai investir para trazer mais provas a cada ano, aumentar premiações, ter mais exposição. E, claro, a gente tem um objetivo de ter lucro, sim, e bastante, que a gente possa investir cada vez mais e todo mundo ser remunerado pelo seu trabalho. Claro, não é que isso dá trabalho para caramba montar isso. E não é porque a gente gosta do que a gente faz que não deve ganhar dinheiro por isso. E esse é o ponto do corredor. Se o cara é dentista e gosta de ser dentista, não vai cobrar dinheiro na consulta? Vai, não é? Então, se o corredor quer ser corredor e existem marcas que estão beneficiando muito com o crescimento do trail running a nível mundial e vendendo e fazendo girar muito produto, está na hora de demonstrar aí quem são os atletas, contar a história deles, que nem acontece em qualquer esporte, e dar uma oportunidade, como a gente está tentando criar aqui o Circuito 100, para ver esses atletas florescerem, e o pessoal que adora correr, mas que não está numa de competir e chegar na frente, poder partilhar a mesma prova e os mesmos trilhos num cenário espetacular, junto aí dos seus ídolos e qualquer online também. Então, acho que o tema dinheiro é das coisas principais a conversar a partir de agora, para virar a página e os patrocinadores poderem disputar a coisa de outra maneira. Mas é responsabilidade dos organizadores e dos atletas mostrar qual é o retorno do investimento. Não é só dizer, olha, eu ganhei essa prova e aquela, me dá isso daqui, isso dali. Não chega. As marcas têm que entender um pouco como elas conseguem se capitalizar. E nesse momento de viragem do esporte, cabe muito às organizações profissionais ajudarem os atletas nesse trabalho também. É minha opinião pessoal. Então, a gente já está saindo na frente com essas premiações altas. Altas. A gente quer que seja muito mais alto. Isso é o início. Perfeito. Muito bem. Pessoal, é o seguinte, o nosso amigo João tem um outro compromisso, né? Por isso que ele já deu início à live aí, já tirou várias dúvidas, já falou um monte de coisa bacana aí que já, com certeza, era dúvida de muita gente. Eu já fiz até algumas anotações aqui. João, se você quiser fazer mais alguma colocação, fique à vontade, tá? E fique à vontade também para continuar cumprindo a tua missão que você tem aí depois da live também, tá? Cara, o que eu ia adicionar é o seguinte, acho que isso é super importante. A forma como a gente estruturou a 100 a nível internacional, nós não somos só um grupo de corredores que amam os esportes. A gente tem entre nós corredores que amam o esporte, não são atletas de elite. A gente tem atletas de elite internacionais envolvidos na organização das provas, mas não basta dizer que a gente tem isso e nutricionistas e treinadores e que isso vai ser um circuito mundial top. Não, a gente tem pessoal na área financeira, no marketing, na logística, nas operações.
e é trazendo pessoal de várias áreas que eu acho que a gente consegue realmente montar, não é acho, eu penso que a gente consegue montar algo verdadeiramente impactante, de forma positiva, a nível mundial. E eu vou só deixar aqui um exemplo, o nosso diretor financeiro, que é o David McDonough, pode ser muito impressionante para o pessoal ouvir, às vezes, essas coisas, mas o esporte está crescendo tanto que a gente consegue atrair talento de classe mundial. Então, David McDonough é o cara que estava responsável da linha iPhone da Apple como diretor financeiro. E depois foi diretor financeiro Europa da Hewlett Packard e da outra empresa, empresa número 1 de podcast, que é a Audioboom. E ele está agora na direção financeira da 100 para ajudar a gente a colocar isso lá em cima daqui a 3, 4 anos. Esse é um exemplo de que a gente está buscando pessoas com diferentes valências nas várias áreas, investindo para caramba, tem risco, tem muito, mas a gente como comunidade juntos, se a gente souber apreciar o esforço, nós dos atletas, das marcas que apoiarem e dos investidores, e o contrário do trabalho que a 100 está tentando fazer, se a gente se unir, cara, eu acho que o esporte pode ir longe para caramba. E o Brasil está crescendo muito, e a gente escolheu o Brasil porque muita gente lá fora não sabe o que é o Brasil e a montanha do Brasil, e os atletas do Brasil. E a coisa pode, nos próximos anos, dar muito que falar. Então, para nós, essa foi uma grande aposta do Trail Running no Brasil, porque o Trail Running no Brasil vai pegar fogo, vai dar o que falar nos próximos anos. É uma opinião pessoal. Então, acho que é por aí, Almeizinho. Obrigado, muito obrigado, João, muito mesmo. O Fernandinho quer pontuar alguma coisa antes do nosso amigo João partir? Por mim, tranquilo, agradecer a presença e parabenizar aí pelo espaços e o movimento que a 100 está criando. Exatamente. Só lembrando que o João vai partir, né? Ele tem um compromisso agora, por isso que ele iniciou, mas Marcelino continua aqui, nós continuaremos e temos muita coisa ainda para conversar aqui. O melhor vem aí, que agora o Marcino vai falar do detalhe e como é que funciona tudo. Eu falei a parte fácil. Valeu, um abraço aí. Almeidinha, Marcelino, um abraço. Abração, grande João. abraço, João. Vamos falar contigo de novo. Valeu. Muito bem, Marcelino. Agora a gente vai espremer você de todos os lados, meu amigo. Telzinho está mostrando o mapa de Paraty ali, ó. Eu queria que você falasse um pouquinho para a gente, mais um pouquinho sobre a prova, né? Eu vi que tem outras distâncias também, tem corrida kids. Então não é só uma prova para a galera da elite, é sim uma prova para contemplar a galera da elite, tem premiação, mas você vai contemplar outras pessoas aí, os amadores, incentivar a criança dentro do esporte, dentro da corrida, dentro do trail. Eu queria que você falasse um pouquinho para a gente, mais um pouquinho sobre isso. Exatamente. O João já deu um parecer amplo aí do que é o circuito World Series no mundo inteiro. São 5 países e a primeira etapa está no Brasil. Então, vamos falar especificadamente da primeira etapa aqui do Brasil, que a galera quer saber. É bom adiantar que a 100 teve outros eventos anteriores aqui no Brasil, foram eventos de lançamento da marca, então foram eventos de formatos diferenciados, e agora, sim, a gente lança o primeiro evento no formato, digamos assim, entre aspas, tradicional, que a gente está acostumado, que é prova com várias distâncias. Então, agora a gente começa realmente a nossa missão aí da 100. Então, o que nós temos? Um percurso, um evento no Parque Nacional da Serra da Bocaina. O Parque Nacional da Serra da Bocaina, ele está em Paraty, do lado de Ubatuba, entre Ubatuba e Cunha, que é São Paulo, e Paraty, que é Rio de Janeiro, Costa Verde do Rio de Janeiro. Então, muito fácil acesso de quem vem de São Paulo e quem vem do Rio de Janeiro, até mesmo quem vem de Minas Gerais. Então, quando a gente escolheu o local, a gente teve... a gente tinha outras opções, mas a gente preferiu escolher o Parque Nacional da Serra da Bocaina, até mesmo pela localização. É bom ressaltar que a gente já tem autorização do ICMBio, que é quem controla os parques nacionais do Brasil. Pouquíssimos eventos dentro do Brasil, a corrida acontece dentro de parques nacionais, e certamente a gente vai ser o maior evento dentro de um parque nacional do Brasil.
A gente tem, somando os percursos, quase 200 quilômetros de percurso. Então, certamente é o maior evento dentro de um Parque Nacional do Brasil e também, assim dizendo, é o evento com a maior distribuição de premiação em dinheiro do Brasil, de corrida, né? E é isso, nós vamos ter percursos desde criança, então a gente tem corrida para criança de 50 metros a 800 metros, dependendo da idade das crianças, que vai de 4 a 14 anos. Depois a gente tem a corrida dos adultos, a partir de 15 anos de idade. Então, os atletas vão poder escolher entre 10 quilômetros, 21 quilômetros, 55, 100 quilômetros e 160 quilômetros, que são 100 milhas. Então, esses são os nossos percursos. É legal salientar que é o seguinte, a gente já está trabalhando nesse percurso para sair os percursos que já estão disponíveis no site. A gente já está trabalhando há mais de um ano para sair esses percursos que estão lá. A gente fez muitos ajustes, trabalhando junto com o pessoal do ICMBio para ver quais eram as melhores opções e trabalhando com guias locais também para ver quais eram as melhores trilhas. E a gente conseguiu montar percursos excelentes. Todos os percursos são de loop único. Então, o atleta não vai ficar passando no mesmo lugar por algumas vezes. Então, é volta única. Todos os percursos. O 10 é uma volta de 10, o 100 é uma volta de 100, o 160 é uma volta de 160. Todos eles. Então, são percursos que a gente quer justamente pensar sempre no atleta. Então, a gente sabe que é melhor para o atleta. Seria muito mais fácil a gente colocar voltas menores, a logística ia ser muito mais fácil, mas a gente não quer pensar no mais fácil, a gente quer pensar no melhor. Então, é sempre assim. É bom deixar claro aí que o site da 100, ele está, como o João falou, mas talvez o pessoal não tenha pego desde o começo, ele está em constante atualização. Então, o 100.run está lá disponível. Quem clica já vai ver as etapas mundiais. No menu do lado direito, quando clicar no site, ele vai abrir em primeiro em inglês, mas já tem um menu do lado direito que a pessoa pode clicar em PT, ele transforma tudo para português. Vou mostrar aqui, ó, no site aqui, ó. Tem como mudar, PT, clica ali, ele já transforma tudo para português. O atleta pode descer um pouquinho e já clicar ali, já vai passar uma página do Caminho do Ouro, que é a nossa etapa Brasil. Então, ali ele consegue já ver todos os detalhes do evento. Então, já tem o percurso, os percursos, ele clica em cada aba de percurso, já tem o mapa do percurso. Isso aí, ó. Kids, 10 km, 21, é só clicar e ele tem o mapa de cada percurso. E ele já está disponível o arquivo GPX. Hoje em dia, muita gente pede GPX. Aí do lado direito dela, embaixo, o GPX, é só clicar ali que vai fazer o download do GPX. E na semana que vem, já vai estar disponível o link do Wikiloc. Que a gente fizemos algumas pesquisas aí, o Wikiloc é um dos aplicativos mais usados por corredores, então a gente preferiu colocar pelo Wikiloc. Então, na semana que vem, já vai estar disponível um link para cada percurso, com o Wikiloc. Então, quem quiser ali abrir, dar zoom, explorar, então vai ser possível, vai poder, quem tem o Wikiloc instalado no celular, pode mandar seguir e ir lá no percurso para treinar algum trecho do percurso. Quem quiser baixar o GPX e jogar em outro aplicativo, fica à vontade. Ali ele tem acesso à altimetria, então tem tudo ali. No site também eu recomendo muito que os atletas baixem o regulamento, tem disponível no site. O regulamento está muito bem explicado. Então, o link aqui já nos comentários para a galera. Isso aí, ó, o link já está ali, ó. E então, baixa o regulamento, dá uma olhada geral, tem tudo detalhado, tempo de corte, quantidade de pontos de abastecimentos, tem tudo. Então, tudo que o atleta precisa, a gente está cedendo em como vai ser as premiações em dinheiro, quanto que vai ser distribuído para cada atleta, um total de R$92 mil. Então, temos tudo aí. Então, podem perguntar aí que alguma dúvida que eu vou falando aí.
Almeidinha, se eu puder dar um alô aqui pro pessoal dos comentários, né? Eu ia falar isso, perfeito. Isso. Roda aí. Marcelo Chuchu, César Condrati aqui. Tem Sirlésio também está na área, grande amigo. Isso, está na área. Para salientar o que o Marcelino falou sobre outras etapas, né? O Sérgio Gomes, da Foco Radical, o Sergião da Foco Radical, comentou, né, que ele acompanhou as 3 edições da 100, né? Que rolaram aqui no Brasil já em 2020, 2021. Ele comprovou todo o profissionalismo, né, a dedicação do pessoal. E, inclusive, eu e o Fernando participamos desse ano, né? Da etapa desse ano, lá em Paraty, da prova da 100. Foi excepcional, uma experiência excelente. E tem uma pergunta aqui, na verdade, um comentário, né? É do Sirlésio, não é isso, Almeidinha? Isso aí, isso mesmo. Isso, ó. Eu estava procurando uma prova intermediária de até 100 km para a preparação para o TMB. E a 100 surgiu em uma época ideal. O que vocês podem falar sobre temperatura e tipo de terreno? Exatamente. No regulamento, como eu falei, acho que o regulamento é o principal documento que todo mundo deve ler. Então, no regulamento já tem previsto isso. Inclusive, eu estou olhando aqui o regulamento agora, eu vou dar uma palhinha aqui do que está escrito aqui. Ó. Por exemplo, no percurso de 100 milhas, os atletas devem ter roupas adequadas para temperaturas que podem variar de 0 grau a 35 graus. Então, por que tem essa diferença tão grande de temperatura? Primeiro, abril, a gente já está chegando num clima frio. E a gente pode ter temperaturas aí que cheguem, sim, na casa do 0 grau. Entrando numa frente fria, a gente vai estar chegando, os atletas do 100 milhas e dos 100 quilômetros, até uma altitude máxima de 1.790. Então, é uma altitude bem grande e bem exposto no pico da montanha. Então, eles podem ter temperaturas aí que cheguem, sensação térmica na casa de 0 grau. Assim como também, a gente sabe que o tempo é bem, bem louco, tem muita área exposta, que se pegar uma semana muito quente, pode ser que tenha temperaturas a casa de 35 graus. No entanto, a gente escolheu o mês de abril porque é o mês que menos chove na região. A região aí de Ubatuba, Paraty, inclusive o pessoal chama de Uba-chuva, né? De tanta chuva que cai por lá, em Paraty também. Isso. É uma região que chove muito e o terreno é bastante alagado. A gente escolheu o mês de abril, que tem menos precipitação. Então, isso aí vai ajudar os percursos estarem menos alagados. Beleza. Vou registrar aqui também a presença nos comentários do Fernando Guimarães, o Odilon Leandro e o Jorge Cerqueira, maratonista aqui também presente. Maratona, grande abraço. Maratona, tá aí na área. E nós estamos aí, vamos começar a fazer algumas perguntas também, muito com base nas informações do site e no regulamento. Então fica também essa sugestão, a gente poder trocar essa ideia, mas essa base. E aí tem uma questão para o Marcelo que é a seguinte, em relação a esses percursos, né? Primeiro que em relação à realização de uma prova dentro de uma unidade de conservação como um parque nacional, acho isso realmente uma contribuição muito grande no Brasil, porque nós ainda temos toda essa dificuldade em relação a eventos nessas áreas protegidas. São áreas que são utilizadas de diversas formas para treino, mas para a realização de evento ainda é meio que um tabu. Então, quanto mais eventos nós tivermos nos parques nacionais e eventos bem-sucedidos, nós estamos dando passos importantes aí nesse cenário. Agora, sobre os percursos, entrando lá no regulamento, existem os tempos de corte. Então, por exemplo, só conferindo, 55 quilômetros, o tempo de corte 10 horas. As 100 milhas são 48 horas, pelo que eu vi no regulamento, o tempo de corte. A gente pode ver um pouco aqui, mas a minha pergunta é, como é uma prova inédita, quais são os principais critérios para o estabelecimento desse tempo de corte e o que você que participa do processo de marcação de percurso acha em relação a esses tempos, né? São tempos apertados, são tempos que, até para o perfil de atletas que vão participar, por exemplo, 10 horas para 55, está tranquilo ou tem que dar uma acelerada? Então, quais os critérios
para o estabelecimento dos tempos de corte? Então, os percursos todos, eles já foram visitados, né? Diversas vezes. E, então, a gente foi fazendo teste no percurso. Então, a gente a gente, por muitas vezes, nós íamos caminhando, outras vezes correndo e fazendo teste. E com isso a gente ia fazendo conta. Então, foi um processo grande de conta, de pace, de velocidade, para a gente chegar em números viáveis. E até mesmo para a gente calcular quais seriam os melhores horários de largada de cada prova. Então, vocês podem olhar no cronograma ali, de repente vai pensar assim, pô, uma largada está com um horário meio estranho e tal. Isso tudo foi calculado para ficar o melhor possível, inclusive para o atleta. Falando sobre os tempos limites, vamos lá, as 100 milhas, o tempo limite são 48 horas, 100 quilômetros, 25 horas, 55 quilômetros, 10 horas, depois os menores, 21 quilômetros, 4 horas, e 10 quilômetros, 1 hora e meia. Sobretudo os percursos de ultradistância, 55, 100 e 160. Eu acredito que esses tempos a gente colocou eles um pouco folgado para a primeira edição. Talvez esses tempos vão ser ajustados para as outras edições. No entanto, a gente quer ver justamente a performance dos atletas para depois, se for o caso, a gente ajustar para as próximas edições. Mas a gente acredita que esses tempos são tempos, teoricamente, folgados, mas não é o tempo para o cara chegar e fazer a prova e falar que vai fazer a prova caminhando, que aí não dá. Então, é um tempo folgado para quem consegue correr, se desenvolver bem, mas não é aquele tempo de 1000 maravilhas. Vou dar um exemplo. 55, 100 e 160. Apesar de em horários diferentes, o início de cada percurso, desses 3 percursos, são iguais. Todos eles vão fazer praticamente os 20 quilômetros primeiros iguais, esses 3, das ultradistâncias. As largadas são a nível do mar. Então, a largada vai ser lá no Pontal de Paraty, no nível do mar. Então, os atletas saem do nível do mar, no quilômetro 0, e sobem. E vão subindo, e só param praticamente de subir no quilômetro 20. Então, são 20 quilômetros de subida direto, praticamente, com poucas descidas. Então, 20 quilômetros de subida, e assim, em poucas vezes é subida fluida. Tem muita trilha técnica na subida. Então, os atletas certamente vão, como a gente costuma falar, vão tomar um tapa ou uma porrada de cara no percurso. Então, eles podem se assustar com o tempo demandado em progredir os 20 quilômetros primeiros. Então, isso tudo está previsto, inclusive nos cálculos que foram feitos para os tempos de corte. Falando aqui de tempo de corte. Nas 100 milhas, a gente tem 3 pontos de corte no percurso, nos 100 quilômetros, 2, e nos 55, 1 ponto de corte no percurso. Também é interessante salientar a questão da quantidade de postos de abastecimento. Os 160 são 15 postos de abastecimento, então a gente tem uma oferta muito grande de postos de abastecimento, 15 postos em 160 quilômetros. Nos 100 quilômetros, são 11 postos de abastecimento, e nos 55, 5 postos de abastecimento. Além disso, a gente ainda vai oferecer drop bag, então aquele saco que o atleta recebe no kit e ele pode enviar esse saco, não é obrigatório, mas ele pode enviar para o percurso. Os 160 são 3 drop bags, os 100, 2 drop bags, e os 55, 1 drop bag. Então, tudo isso aí para dar um certo conforto para o atleta. Então, o atleta pode mandar uma alimentação extra, uma suplementação, um tênis, o vestuário. Então, isso aí pode ser mandado para o percurso e depois ele consegue resgatar isso, vai ser entregue depois da prova. Inclusive, Marcelino, essa foi uma das perguntas, né? Deixa eu ver aqui, quem perguntou sobre isso, para comentar um pouco, né? Foi o César Condrati. Ele perguntou, Cristiano,
Comenta um pouco sobre esse apoio externo para atletas de 160 quilômetros. É justamente isso que você está falando, né? Exatamente. Quando o atleta entrar no regulamento, ele vai verificar todos os postos de abastecimento que tem em cada percurso. Então, ele vai ver o que tem em cada posto de abastecimento. Então, ele vai ver quais são os postos que tem somente hidratação, o posto que tem hidratação e alimentação, e tem lá escrito também o posto que ele tem apoio externo e o posto que ele tem um drop bag. Isso está tudo detalhado. Depois a gente ainda vai detalhar mais, e depois a gente vai detalhar o que vai ter de hidratação, o que vai ter de alimentação. Mas quando ele entra lá no percurso, por exemplo, os 100 milhas, são, como eu falei, 15 postos de abastecimento. Desses 15 postos de abastecimento, a gente tem 6 postos que tem alimentação. Então, além da hidratação, que vai ser água, o isotônico, uma Coca-Cola, a gente vai ter a alimentação também. Uma massa, depois a gente vai divulgar que tipo de alimentação vai ter nesses pontos. Além disso, por exemplo, nas 100 milhas, a gente tem 5 postos que a equipe de apoio pode encontrar. Então, assim, se o atleta tem um familiar ou um treinador que quer acompanhar a prova, ele vai ter 5 postos que ele pode ir encontrar o atleta e ajudar o atleta dentro do posto. Então, vai ter uma área demarcada, a pessoa indicada pelo atleta vai poder ajudar o atleta. Então, ajudar o quê? A trocar uma roupa, trocar um tênis, dar um suporte, inclusive, mental, conversar com o atleta. Então, no caso das 100 milhas, são 5 postos desses. Tem tudo detalhado no regulamento. Perfeito. Só emendando aqui, Almeidinha, se quiser que eu interrompa aqui, mas só estou... Por favor, mete bronca. O pessoal está nos comentários aqui, está bem animado. Mandar um abraço para o Sérgio Garcia, nossa amiga entrou na live agora aí, perguntou justamente como funcionava isso, né, o apoio. Marcelino já respondeu. Agora, o Sérgio, da Foco Radical, Sérgio, ele perguntou assim, os percursos terão trilhas e também estradas? Quanto % para cada tipo de terreno? Você tem alguma ideia disso? Exatamente. Interessante salientar o seguinte, todos os percursos da nossa prova, eles estão qualificados, aprovados pela ATRB. A ATRB é a Associação de Trail Running do Brasil. Então, a ATRB qualificou todos os nossos percursos e eles dão uma graduação percurso que vai do 0 ao 4. O 100 milhas ficou com a graduação 4, que é a graduação máxima. Os 100 quilômetros e os 55 quilômetros de graduação 3, e o 21 e o 10 com a graduação 1. A gente também já está com processo junto à ITRA, que é a International Trail Running Association, só que o processo da ITRA ele é um pouco mais demorado, então ele está rolando lá para a aprovação do percurso junto à ITRA. Assim que eles aprovarem, a gente vai divulgar também a pontuação ITRA. E sobre o percentual de... Por isso que eu falei, porque para dar entrada, tanto na TRB quanto na ITRA, a gente tem que colocar exatamente qual é a porcentagem que tem de trilhas, de estradas. E, assim, os nossos percursos, 100 milhas e 100 quilômetros, eles têm pelo menos 40% de trilha. E quando eu falo trilha, é trilha de verdade. É aquela trilha single track ou double track, que é trilha mesmo, que é uma trilha que não se passa carro, só se passa a pé. Então, e muitas dessas trilhas são trilhas técnicas, como o Fernando e o Theo tiveram a oportunidade de ver lá, e o pessoal que esteve no Special Stage tiveram essa oportunidade de testar. Então, são trilhas técnicas, que o atleta demora a ganhar terreno. Então, os 100 quilômetros e os 160 quilômetros tem pelo menos 40% de trilha. Os 55 quilômetros está mais técnico, tem pelo menos 50% de trilha. E depois, as distâncias menores, a ideia da gente fazer as distâncias menores, para quem está interessado em correr 10 e 21, é fazer uma transição. Então, tem um pouco menos de trilha.
o 21 km tem cerca de 35% de trilha e o 10 km cerca de 20% de trilha. Mas, assim, não é porque eu estou falando que o tal percurso, igual 55, tem 50% de trilha, que o restante é asfalto. Não. O restante, a maioria, é tudo estrada de terra. Sempre a estrada de terra é aquela estrada de terra que é mil maravilhas. Na verdade, lá acontece o contrário. A maioria das estradas de terra são estradas de terra em más condições, que são quase trilhas. Então, dependendo de chuva, são estradas de terra também que é uma certa dificuldade. Então, o percurso tem pouquíssimos trechos de calçamento, de asfalto. Então, a maioria mesmo são trechos off-road. Perfeito. Muito bom. Se animou, né? Fernando se animou. No entanto, é legal assim, porque o percurso é bastante variado. O atleta consegue cair entrar por dentro de uma trilha, ficar ali um bom tempo dentro da trilha, daqui a pouco ele sai, pega um pedaço de estradão, que a gente chama, né? Então dá aquela desenvolvida, daqui a pouco ele cai de novo para uma outra trilha, então ele está o tempo inteiro entrando e saindo de trilha, estrada. O percurso ele não é assim, vem todas as trilhas primeiro, depois vem todas as estradas depois. Não, ele é bem mesclado. Muito bom. Manda você, Almeidinha. Eu ia perguntar se o Telzinho está mais ligado aí no bate-papo, se temos mais perguntas aí. Temos sim. O Marcelo Chuchu, ele está perguntando se a largada e a chegada são no mesmo ponto. Exatamente. Todas as largadas e chegadas é no Pontal de Paraty. O Pontal de Paraty, para quem conhece Paraty, é aquele lugarzinho lá perto do mar, do lado do centro histórico. Sim. Então, até mesmo o local, por exemplo, quem foi no Special Stage viu que a largada, o evento foi montado um pouquinho distante. Dessa vez ele é bem no centro histórico, então tem uma gama ali de hospedagem, o pessoal pode ficar ali, muita hospedagem, e quem ficar ali hospedado no centro histórico está do lado do evento. Então, a largada e a chegada todas vão ser na praia. Muito bom. Quem olhar lá no site, o desnível vai ver sempre que o desnível positivo e negativo é sempre igual, porque a largada e chegada é no mesmo ponto. Entendi. E dá para perceber, né, que na verdade é um evento assim para todo o feriado, né? Daí a escolha de uma data de feriadão para fazer o evento em Paraty, porque há a questão das largadas distribuídas ao longo dos dias. E aí tem uma questão que tem gerado dúvidas, a gente mesmo olhando trocou uma ideia, outras pessoas também comentaram, sobre os horários. Nós vimos aqui, por exemplo, começa na sexta-feira com a largada dos 55 quilômetros às 10 da manhã. Aí, na mesma sexta-feira, 14 horas, largam as 100 milhas. Sábado, bem cedo, 7 horas da manhã, 100 quilômetros. E as largadas de 21 e 10 quilômetros já são no sábado às 17 e 17h15. Então, esses 21 e 10 quilômetros já é essa distribuição para questão de ter uma interação entre atletas de diferentes distâncias, mas a previsão é que o atleta dos 21 quilômetros, por exemplo, ele tem uma corrida basicamente noturna. Como que é essa questão, essa distribuição dos horários? Então, sobre os horários, os 100 milhas praticamente não tem jeito, né? O limite são 48 horas, então o horário que se largasse, o atleta vai estar virando aí a madrugada toda. A gente está com uma expectativa para o vencedor de 24 horas, mas essa é realmente uma expectativa, porque são diversos fatores que podem acontecer. De repente, pode ser que o atleta ganhe com 22 horas, pode ser que ele leve 26 horas. Então, a gente está colocando a expectativa de 24 horas. Então, até para o primeiro atleta, ele já iria virar de um dia para o outro. Os 100 quilômetros, a largada é às 7 da manhã do sábado. E o tempo previsto para o vencedor são 11 horas. Então, assim, quando a gente planejou os 100 quilômetros, a ideia era que todos corressem o máximo possível de dia e o final do percurso fosse noturno. Então,
se o atleta largar às 7 e com 11 horas de prova, ele vai chegar às 18. Lembrando que em abril não é como agora, né? Então, abril provavelmente está escurecendo antes das 18 horas. Então, esse primeiro atleta deve chegar já escurecendo e a maioria dos atletas já vai pegar uma parte noturna, nos 100 km. Mesma coisa se deve aos 55 km. A gente planejou a largada às 10 da manhã e o tempo limite às 20 horas. O primeiro atleta, a gente está planejando que ele chegue por volta de 5 horas. Quer dizer, às 3 da tarde. Então, assim, para os 55, aqueles atletas que conseguirem ter uma boa performance vão até chegar de dia. Mas a gente acha que a maioria dos atletas vão pegar uma Já vai chegar no turno. Exatamente. Agora, já os percursos menores, o de 21 e o de 10, a ideia é que todos larguem de dia e peguem à noite. A gente sabe que em Paraty já teve outros eventos de corridas que, inclusive, eram noturnos. Hoje em dia, a gente está com muitos eventos pararam de ser noturno e a gente quer também investir um pouco em fazer percursos noturnos. Então, o 21 vai largar às 5 da tarde e o 10 vai largar às 5h15. Com a exceção dos primeiros ali, porque vai ter atleta, sabe que vai ter atleta que corre 10 km no plano para 30 minutos. Então, o cara vai chegar ali antes de escurecer. Mas a maioria dos atletas, quase que todo, 90%, vai pegar uma parte noturna, no 10 e no 21. Então, essas foram as ideias que a gente teve para mensurar que horário que ia ser as largadas. Muito bom. Vou conversar com o meu treinador que está aí do lado aí, ó, aqui do lado aqui, ó, para saber se eu faço 21. O Fernando já falou que vai fazer 55. 55. Eu ia falar que o 55, Fernando em 55, ele vai correr de noite. Você gosta de correr de noite, né, Fernando? Não gosto de correr de noite, não. Mas ele está pensando o seguinte, porque o pedaço que ele vai pegar, que é o finalzinho do percurso, é o pedaço que ele já correu no Special Stage. Então, o pedaço que aí, eu tô aqui, ó, experiente Special Stage, ó. Quebrei feio, mas dessa vez eu vou na bola. Então, também já falando nisso, o pessoal que correr 55, 100 e 160, o trecho final é o trecho final da descida do Special Stage. Sim. Quem correu ali a subida e a descida do Special Stage, aqueles 10 km de descida, vai ser o final do 160, do 100 e do 55. Então, os atletas vão descer e depois ainda vão ter cerca de 8 km até a chegada, além desse pedaço. E são 10 km com 1.000 de desnível. Né? Bem técnico, 10 com 1.000 de desnível negativo, e aí depois mais 8 até chegar ao portal da cidade, né? Isso. Realmente, aí, já calculando aí, Almeidinha, recalculando aí. Porque ali no final, onde era a chegada do Special Stage, no 160 é o quilômetro 152. Sim. Então vai estar faltando ali cerca de 8, 9 quilômetros. Que o percurso tem 161 quilômetros. Maravilha. Ô, Marcelino, a gente está falando um pouco de cada parte aqui da 100, né? E aí a gente pontua a importância do atleta ou do interessado em participar da prova em ler o regulamento. Leiam o regulamento. Qualquer dúvida, entre em contato com a organização, mas leiam o regulamento, né? E o que a gente está fazendo aqui hoje, o Marcelino está esmiuçando um pouquinho o regulamento da prova. Eu tenho uma pergunta aqui que ela é relacionada aos protocolos sanitários, né? Para o ano que vem, a gente ainda tem uma população brasileira que não tem... Está em basicamente 90% de vacinados, né? Talvez em abril aí a gente consiga chegar com uma marca um pouquinho maior, mas existe algum protocolo sanitário para que essas pessoas façam suas inscrições? Vai ser exigido cartão de vacina? Negativo. Assim como foi feito no Rio Special Stage, a gente não exigiu nada, a gente acertou isso com a Prefeitura de Paraty, e a gente vai estar sempre, inclusive a autorização que é nos cedida pelo ICMBio, ele consta isso, que a gente deve seguir os protocolos sanitários das cidades de origem da corrida. Então, a gente tem que seguir os protocolos que estão em vigor, no caso, em Paraty.
nesse caso, em agosto passado, é a mesma coisa do que está agora, não era exigido nada, e a gente acredita que não vai haver essa exigência, se até então não tinha, a gente acredita que não deva ter isso até abril, então não precisa. Já falando um pouco de pré-requisito, a gente tem pré-requisitos para o pessoal se inscrever. O João havia falado sobre a plataforma de inscrição da 100, que se chama My100. Aqui no Brasil, a gente está usando a plataforma do Ticket agora. Então, os atletas que puderem, que forem se inscrever, uma das vantagens de fazer pelo Ticket agora é o parcelamento. Então, o atleta pode parcelar em 3 vezes sem juros. Depois que ele fizer a inscrição, a gente vai mandar uma mensagem para o atleta e o atleta vai entrar na plataforma da 100. Por que ele tem que entrar na plataforma? Todos os atletas, de todas as distâncias, vão ter que mandar um certificado médico. Aquele certificado que de vez em quando em algumas corridas pedem, que a gente leva atestado e tal. Na 100 isso vai ser digitalizado. Então, o atleta vai entrar no My100, vai fazer seu cadastro, lá vai ter, ainda não está disponível, vai ter um certificado médico, o atleta vai baixar o certificado, vai levar para o médico vai carimbar, vai preencher, o atleta vai escanear ou vai tirar uma foto e vai subir lá no My100. Isso vai estar disponível, a organização vai conferir se está de acordo, se está na validade e vai dar ok. Então, isso todos os atletas vão ter que fazer. Além disso, os atletas de 100 milhas e de 100 quilômetros vão ter também que apresentar o requisito mínimo de corrida. Quais são esses requisitos mínimos? 100 milhas é ter feito uma prova de 50 milhas ou 80 quilômetros nos últimos 3 anos. E os 100 quilômetros, uma corrida de 50 quilômetros nos últimos 3 anos, dentro do tempo limite. Tem que ter sido uma prova e ele tem que ter finalizado a prova dentro do tempo limite e tem que ter o link dessa corrida. O atleta vai subir lá na plataforma My100 aquele link para a gente verificar se realmente ele está qualificado. Lembrando que essa condição é uma condição exclusiva para essa primeira edição por conta da pandemia, porque certamente a gente não colocaria 3 anos. A gente colocou 3 anos porque a gente sabe que os atletas ficaram limitados nos últimos anos de ter feito corridas. Então, por conta disso, a gente colocou 3 anos. Mas essa não vai ser a condição que vai ser sempre essa. Eu coloquei aqui, Marcelino, nos comentários o link do Ticket agora direto lá para a inscrição da 100, para o pessoal entrar. Eu postei também aqui o PDF, né? Tanto em inglês quanto em português, do regulamento, o pessoal quiser baixar por aqui, ou então diretamente lá no site também, como você explicou. É bem fácil de baixar o regulamento. Muito bem. Telzinho, temos mais perguntas aí dos nossos amigos? Temos sim. Temos uma dúvida aqui do Fernando Guimarães, ele comentou, né? Esse vídeo poderia ser disponibilizado depois no site. Eu já comentei aqui para ele, já marquei ele, falando que essa live vai ficar aqui no YouTube do Papo de Corrida, que ele pode conferir tudo depois, inclusive na íntegra, né? Todo o vídeo. E tem uma pergunta do Sérgio, Marcelino. Nossa, daí é boa, hein? Sérgio se ligou que a equipe de fotografia de cobertura de prova vai ter que se deslocar muito. Ele quer saber se vai ter uma premiação aí para a galera alguma medalha para o pessoal da cobertura aí. O pessoal todo que estiver empenhado no trabalho aí vai ter um trabalho gigantesco. Porque, como eu falei, são quase 200 quilômetros de percurso. Então, tem que ter uma recompensa muito grande para todo mundo aí. Agora, uma dúvida minha, que acabou, né, por esse comentário do Sérgio, uma dúvida minha. Por exemplo, os atletas que forem correr, vamos dizer aqui, tem prova sexta e prova sábado. Os atletas que forem correr, por exemplo, no sábado, eles conseguem, de alguma forma, acompanhar os atletas que vão correr na sexta-feira? Por exemplo, de carro se consegue chegar a alguns lugares ou realmente são lugares bem remotos que não dá para acompanhar? Então, hoje está previsto no regulamento os pontos de apoio, que a gente chama de crew, que é a tripulação em inglês. Esses pontos
são os pontos que o apoio pode chegar e ajudar o atleta, oficialmente, dentro da área demarcada. Esses pontos todos são de fácil acesso de carro. Depois a gente vai mais perto da prova, a gente vai fazer um roadbook de como a equipe de apoio chega em cada ponto desse. Então, certamente, o pessoal, inclusive familiares ou gente de mesma equipe, vai acontecer isso. Um vai correr uma prova e depois vai dar apoio para outro, ou vai dar apoio e depois vai correr a sua prova. Isso aí vai ser possível. Além disso, a gente vai disponibilizar, que não está ainda no regulamento, pontos de espectador. Então, a gente vai ter alguns pontos que a equipe de apoio ou qualquer uma pessoa vai poder ver os atletas passando, mas não pode dar apoio. Mas vai ser aquele ponto que o cara pode parar, ver o atleta passando correndo, torcer, mas não pode ajudar. Os pontos que pode ajudar vão estar, os que já estão marcados. Paraty e Cunha são os 2 municípios ou tem mais? Que aí já pega também 2 estados, né? São os 2 municípios, Paraty e Cunha. E os 2 estados, tá todo ali. São Paulo. Exatamente. Beleza. Sendo que Cunha, a gente não passa na área urbana de Cunha. É só na área rural de Cunha. Eu tenho emendar aqui também uma questão, que é a seguinte, em relação à premiação, né? Olhando aqui a tabela de premiação no regulamento, aí como a gente falou, todas as informações estão lá, mas uma problematizada. Nós temos premiação do masculino e feminino nas 100 milhas e nos 100 quilômetros, que vão desde o primeiro lugar da elite, 10 mil, até melhor na subida, os 5 primeiros gerais, melhor na subida, melhor na descida, e o primeiro na categoria, né? Praticamente todas as categorias. Então, nós temos uma premiação extremamente ampla nos 100 quilômetros e nas 100 milhas. E a premiação realmente é absurda, soma cerca de R$92 mil só nessa prova. Agora, nos 55 e nos 21 quilômetros, a premiação é somente para o primeiro lugar. E aí, porque essa opção, né? Essa é a questão. Por exemplo, não que a premiação dos 100K e das 100 milhas não tenha que ser, porque realmente que fique até ampli. Mas se há, por exemplo, alguma perspectiva de ampliação da premiação nos 55 e nos 21 quilômetros, né? Então, para quem entrar no site, vai ver que o circuito mundial World Series da 100 é composto de 2 distâncias, que são 100 km e 100 milhas. Entendi. Então, essas distâncias são as distâncias que vão ter em todas as etapas. Então, essas são as distâncias do World Series, e inicialmente só essas distâncias iriam ter premiação em dinheiro. Então, por exemplo, aqui no Brasil a gente decidiu colocar distâncias opcionais, menores, como 10, 21 e 55. Para quem entrar no site, já vai ver que está aberta a inscrição de Portugal. Em Portugal já são outras distâncias, 49 quilômetros e 18 quilômetros, são outras distâncias. Então, cada país vai ter distâncias alternativas menores. Então, inicialmente, a premiação em dinheiro seria somente pelo percurso do World Series. No entanto, a gente também quis dar uma melhorada e colocar, nesse caso, no 55 e no 21. E vai ficar assim, do jeito que está aí. Então, a gente tem premiação até o 5º geral, além disso, no 100 milhas e no 100 quilômetros, e o primeiro da categoria. Então, é legal salientar porque, de repente, a pessoa pensa assim, cara, eu nunca vou chegar entre os 5 primeiros. Pô, mas a categoria dá para, de repente, brigar, né? Então, são R$1.000 no primeiro da categoria e R$750 no primeiro da categoria por 100 quilômetros. Vamos treinar, Almeidinha, vamos treinar. Não, então entendi, porque a ideia é essa, assim, qual a justificativa? É o circuito internacional, porque Isso, o circuito exatamente. internacional são essas 2 lembrando que, assim, além do dinheiro, aí a gente fala assim, quem dinheiro é para aquele pessoal que é top. E quem não é o top? A gente vai ter, primeiro, a gente vai ter fivela para quem é 100 milhas. Então, todos os fins de 100 milhas vão ganhar uma fivela exclusiva do Rio World Series, que já é um diferencial. Depois disso, 100 km, 55, 21, 10 e kit, vai ser uma medalha. Além disso, todas as categorias vão ter troféu para os 3 primeiros das categorias. Então, quer dizer,
Aquele pessoal que não luta por premiação em dinheiro, mas luta ali para os 3 primeiros da categoria que vai ter troféu. Bacana, não, então interessante. E aí só, né, tem uma galera nos acompanhando, acho que só um pouco para essa final mesmo. Como que é, né, como que é a classificação para o circuito internacional? Então, por exemplo, já está valendo, o circuito vai ser ainda esse ano, em outubro, a final lá na Itália. Quem está classificado, se puder falar um pouco melhor disso, que aí, por exemplo, o cara se classificou agora, ele já tem que entrar num processo de treinamento para a final, né? Porque são cerca de 6 meses de diferença, né? E como são as provas longas, 100 km ou 100 milhas. Exatamente, a gente vai começar, então, a classificação com a prova do Brasil em abril, e assim que a gente finalizar a prova do Brasil, a gente já vai divulgar quem são os qualificados. Então, em seguida da prova do Brasil, a gente já vai ter os qualificados do Brasil e o pessoal já vai poder ter uma base para as outras etapas. Então, quer dizer, para quem realmente quer correr no Brasil e quer se qualificar, vai ter um tempo hábil bom, porque de final de abril para final para outubro são 6 meses. Então, isso aí tem sim um tempo bom. E quem clicar lá no site, no menu qualificação, tem lá explicado como que vai ser a questão da pontuação. Talvez algumas pessoas ainda ficam com um pouco de dúvida, porque é muito ruim você ver só na teoria. Depois que tiver resultado na prática, fica muito mais fácil. Então, depois que tiver a primeira já com resultado, isso vai ficar mais fácil de quantificar. E outra coisa que é interessante salientar é o seguinte: a premiação em dinheiro, a gente tem o King of Hill e o Mountain Gold, que é a subida e descida. E para o atleta qualificar para esses prêmios, por exemplo, no 100 milhas, são 10 mil reais o primeiro geral. E ele ainda pode levar mais 1.000 na subida e 1.000 na descida. Então, ele pode sair com 12 mil. Então, esses atletas que quiserem ser qualificados para um prêmio de subida e descida, eles têm que completar a prova. Não adianta fazer aquele cavalo de corrida de ir lá, largou, ganha a subida e abandona. Não vai ganhar. Então, ele tem que finalizar a prova. Isso já está previsto no regulamento. Perfeito. Almedinha, tem mais uma pergunta aqui, uma dúvida do nosso amigo César Condrati aqui. Ele pergunta o seguinte: se existe alguma condição especial para se inscrever nas etapas do Brasil e Portugal juntos? Então, o João já havia falado disso no começo. Tem sim. Vai ser divulgado na semana que vem. Na semana que vem vai ser divulgado os PECs, os atletas que quiserem se inscrever em 2, 3, 4 ou 5 etapas. Então, e vai ser bem vantajoso. Então, quem quiser se inscrever mais de uma etapa. Falando um pouquinho dessa parte de inscrição, interessante salientar o seguinte: para quem já viu os PECs, ou os kits dos atletas que se chamam, vai ver que os kits estão bem generosos. Os kits da 100 vão ser bem generosos, são kits de alta qualidade. A gente sabe que tem muito atleta que não liga muito para kit, quer saber que a prova está bem organizada e tal, mas a gente sabe que tem muito atleta que se liga muito no kit. Então, os kits vão ser de alta qualidade, padrão internacional. Na verdade, tudo que for entregue na 100 vai ser padrão internacional. A gente vai entregar uma prova de mesma qualidade aqui no Rio, como em Portugal, como no País de Gales, na Itália e Estados Unidos, vai ser o mesmo padrão. Só que tem alguns diferenciais. Um dos grandes diferenciais é que aqui no Brasil a gente conseguiu dar uma brigada e o valor da inscrição está bem baixo para aqui do Brasil. Quem for entrar, já pode conferir lá no site agora. A inscrição está aberta para Portugal. Dá um clique lá e vê qual é o valor da inscrição que está para Portugal. Vai ver que está bem mais alto do que no Brasil. E vai ter etapa que vai estar 3 vezes mais o valor do Brasil. No entanto, a gente brigou para que as condições para os atletas brasileiros fossem, pelo menos nessa primeira edição, melhores. Então, a gente está com inscrição parcelada em 3 vezes, pelo ticket agora. Tem um lote promocional até no dia 31 de dezembro. Então, quem quiser se inscrever aí, está mais barato até o dia 31 de dezembro.
E outra coisa também, aí o spoiler, o João deixou aqui comigo antes de sair, que ele falou que Papai Noel vai passar aí na virada pro Natal, hein? Que vai ter uma surpresa aí para a galera ficar ligado. E aí, oi. Opa, bacana, hein? É a hora, é a hora. Papai Atividade, hein, galera? Papai Noel trilheiro, hein? É. Muito bom, pessoal. A gente chegou agora a 1h06 de live. Queria chegar aí ao finalzinho. Fernandinho, considerações finais? Bom, galera, obrigado aí pela presença de todos. Valeu, Marcelino, pela presença, todos os amigos aqui presentes, porque eu acho que nós conseguimos conversar bastante, né? E criar essa expectativa para a prova que vai ocorrer em abril. Eu já tive a oportunidade de participar de alguns eventos, nós aqui já tivemos, né? Então, nós pudemos acompanhar o FKT nas formas que foram oferecidas. Participei do Training Camp ano passado. Aliás, esse ano, né? Porque parece que o tema foi esse ano ainda. Tivemos Special Stage, enfim. Então, de fato, uma série de novidades que a gente tem participado e podendo participar desse novo formato. Então, parabéns à organização. E fica aí a expectativa, galera. Seguem os treinos, de olho nas inscrições e vamos que vamos. Em abril, nos encontramos em Paraty. Isso aí. Theo. É isso aí, né? O Fernando, como sempre, já fala de uma maneira... Professor tem esse dom, né, cara? Essa qualidade, assim... Tô de férias, tô de férias. De falar bem, mas, assim, agradecer a presença do João e do Marcelino, né? De esclarecer essas dúvidas em relação à prova. Eu acho que é uma grande oportunidade para os atletas que estão aqui na live acompanhando, né? Muitos já estão comentando aqui a expectativa do evento, né? É uma grande oportunidade de ver essa mudança, né? Nas provas trail no Brasil, né? Tanto se reclamava no passado e agora está se mudando. Então, assim, a expectativa, o que se espera de contraponto é que os atletas se inscrevam, né? Vão, se motivem, divulguem a prova também, porque a gente participou da Rio Special Stage lá em Paraty, a gente chegou um dia antes da prova, a gente viu a dedicação, a gente viu como a prova estava sendo organizada. Então, assim, de certa forma, eu queria agradecer a 100 também por trazer esse evento, né? Esse padrão internacional para as provas. Agradecer também quem está aqui nos comentários, quem acompanhou a gente aqui, teve um público que acompanha a gente do início ao fim, e falar que essa live vai ficar, né, salva no YouTube do canal Papo de Corrida, para quem quiser acompanhar na íntegra depois também. Perfeito. Aproveitando a deixa aí, muita gente reclama assim, sobre as provas no Brasil, né, a péssima qualidade, a premiação principalmente já foi alvo de muito debate, e agora a 100 chega aí revolucionando a premiação nas provas. Então, pessoal, se inscrevam na prova, se inscrevam, participem, isso vai ser importantíssimo para o crescimento do trail no Brasil. Marcelino, João, muito obrigado pela participação de vocês. Marcelino, fique à vontade para suas considerações finais, por favor. Legal. Só um detalhe que a gente também ninguém tinha perguntado: os atletas de 100 milhas e de 100 quilômetros vão ter rastreadores. Então, para quem lembra lá do FKT, que tinha um fantasminha, então o Pac-Man vai ter os atletas, inicialmente desse primeiro ano, os atletas de 100 milhas e de 100 quilômetros vão ter rastreadores, aquele mesmo rastreador. Então, é mais um show 100 que a gente está levando para o pessoal que está em casa e para o pessoal que está na arena também acompanhando os atletas. E é isso. A gente está com essa prova aí, com muito ineditismo, né? É uma prova, como eu falei, é a maior prova de trail running dentro de Parque Nacional do Brasil. É a maior premiação. O João falou aí que a premiação total do circuito são R$750 mil. Mais um pouquinho dava R$1 milhão, é muito dinheiro. E só no Brasil, a gente só beliscou um pedacinho aqui, mas esse pedacinho aqui já está muito além do que a gente está acostumado, R$92 mil em premiação em dinheiro. Então, a gente vê aí que, inclusive, provas tradicionais de maratona de rua, que vêm atletas africanos, tem provas que não pagam esse valor que o atleta pode sair aqui com R$12 mil em dinheiro. Então, o João já deixou aí claro que a ideia da 100 é sim ter lucro, mas daqui uns 3 a 4 anos, então está investindo. Então, como eu falei, a gente vai entregar uma prova que é muito custosa,
é uma prova com bastante premiação em dinheiro. O kit, cara, a gente não vai economizar nada da prova. Então, o pessoal pode vir para a prova esperando o melhor, pode vir exigindo o melhor, e a gente vai fazer de tudo aí para atender a expectativa de todo mundo. Então, eu acho que a mensagem final é essa: o pessoal ficar ligado nas redes sociais da 100. 2 semanas atrás, a gente criou um perfil Brasil. Então, antes, no Instagram e no Facebook, era só a 100 Global. Agora, que também tinha muita postagem em inglês, agora a gente criou um perfil. A 100 Global continua, o 100.run no Instagram, e no Instagram tem lá o 100.brasil. Então, todo mundo segue as redes sociais, Facebook e Instagram, porque a gente vai estar sempre postando ali novidades, inclusive com a novidade do Papai Noel que vai vir aí. No Natal. Fernando, eu botei o link da 100 Brasil aqui no grupo, você joga o link lá na live também. Foi. Já está lá, perfeito. Pessoal, muito obrigado a todos que participaram da live. Marcelino, mais uma vez, muito obrigado pelas explicações, sempre em prontidão para poder passar a melhor informativo para os atletas. Mais uma vez, se inscrevam. Um Feliz Natal a todos, ao Marcelino, ao João, ao Fernandinho e ao Theo, e a todo mundo que participou aqui da live. Mais uma vez, muitíssimo obrigado. E só um detalhe importante, esse vídeo vai estar no YouTube do canal Papo de Corrida e também no canal Vida Corrida. Ponto. Joga lá. Valeu, galera. Abração. Beijo pra Prazer estar com vocês. vocês, Valeu. hein? Valeu. Abraço.